Quando é que o homem grego começou a buscar explicações racionais para os fenômenos? Né? Quando é que ele começou a filosofar? Então, isso é acreditado a Tales de Mileto, né? Mas avançando um pouco, muitos consideram por causa da excelência de Homero, né? Então, Platão dizia que Homero fez toda a Grécia. Então, de Homero nasceu nasceu a filosofia e nasceu a paideia. De fato, a Ilíada e a Odisseia, é lógico, tem aquela polêmica se foi um Homero ou não, não foi a mesma pessoa. Então tem a Ilíada e a Odisseia. Aquele texto lá é tão de alto nível para aquela época, é tão superior a qualquer outro mito e texto sagrado ou poema que já tenha feito, que ele deu para aquele povo um alto nível, né, de cultura. Na Grécia, todo mundo era obrigado a saber Homero de cor, né, quem quisesse ser culto. Então, de Homero nasceu, então, uma visão sofisticada para aquele tempo da natureza e de tudo. E aí começaram, então, a surgir os filósofos. Mas os filósofos são filhos da escola homérica. Então, aí veio Tales, veio Anaximandro, veio Anaxágoras, até chegar em Sócrates, que deu uma mudança bem grande no pensamento, né? Lembrando que também houve uma necessidade, hoje a gente não dá valor para essas coisas, mas houve um grande desenvolvimento da gramática e do alfabeto, né? Uhum. O alfabeto provavelmente não nasceu na Grécia, mas foi logo adaptado. Sem alfabeto não tinha filosofia, só isso. Sem gramática não teria filosofia. Claro. Foi só com o desenvolvimento de uma gramática sofisticada, boa parte também por causa de Homero, que propiciou então a filosofia, porque a filosofia precisa de palavras para ser exteriorizada. Um grande problema de jesuítas para explicar a filosofia para os chineses, por exemplo, é que não havia palavras no chinês para explicar aquilo. E o ideograma era uma barreira para isso. Já que com 23 letras você faz quantas palavras você quiser. E cada ideograma você tem que decorar, né? Pois é. Então é muito mais rico, muito mais dinâmico você ter alfabeto e uma gramática desenvolvida. Então a gramática, alfabeto e Homero propiciaram o nascimento do que se chama de pensamento filosófico. Chegou em Sócrates, que foi o ponto de inflexão em relação aos sofistas. Aí veio Platão, o principal nome da paideia. Aí chegou no maior filósofo de todos os tempos, que é Aristóteles. Sim. E Marcelo, você fala sobre o alfabeto aqui no livro. Ele tem que, o interessante do alfabeto em relação ao ideograma é que ele tem que ser longo o bastante para cobrir todos os sons que uma pessoa pode produzir e curto o bastante para ser memorizável. Se vai ser 1000, vai ser complicado, né? Então, isso aqui acaba sendo foi a chave que permitiu a comunicação. E depois a gramática, aqueles que eu sofria com gramática na escola. Eu também. Mas a gramática é importantíssima, porque saber gramática é saber pensar, né? Agora, paideia, Marcelo. Esse é um tema vasto, interessante e que é justamente o fio condutor do que é a cultura grega, né? Primeiro, o que quer dizer o termo, paideia, e depois o que é a paideia. Então, a paideia é o nome do livro do Werner Jäger, recomendo a todos que leiam, né? Então ele comenta lá. É um tijolinho, um tijolinho de 1.500 páginas, mas vale muito a pena ler, mesmo que demore muito tempo. E lá ele coloca lá, paideia, paz e brotóis, né? A formação do homem grego. Então ele vai explorar o que era o objetivo da educação da Grécia, qual que era a preocupação dos filósofos, qual que era a preocupação dos historiadores, preocupação dos gramáticos, dos que trabalhavam para treinar os jovens para a guerra e tudo. E o Werner Jäger apresenta então que o objetivo dos gregos não é igual hoje em dia dar um treinamento para a pessoa. Então, por exemplo, a pessoa não sabe programar, então ela faz um curso de programação. Mas propriamente, ela antes e depois não mudou muito ela só aprendeu uma habilidade, não mudou o ser dela. Ela não ficou formada. E nem virtuosa. Nem virtuosa, ela só ficou treinada. Isso. Os gregos falaram assim, não, isso aqui não faz nenhum sentido. Não. O objetivo de qualquer educação é dar virtude para ela. Ela tem que mudar o ser. Se ela era X, ela tem que sair Y depois de fazer alguma coisa.
Então, tudo era feito no sentido de melhorar a pessoa. Daí o termo formação. Hoje, no mundo moderno, não tem mais formação na acepção grega, temos treinamento. Então, essa é a excelência, então, da Grécia. É melhorar a pessoa no caminho da virtude. Então, ela vai melhorar estudando o trívio. O trívio nasceu na Grécia, gramática, lógica e retórica. Lógica, depois isso foi consolidado, né? Depois, o mundo moderno vai separar a lógica da gramática. Isso é um grande erro. O apresentado para o aluno moderno que a gramática é só uma coisa de decorar. Mas não é verdade, né? A gramática ela era ligada ao organo do Aristóteles. Então, as regras gramaticais eram derivadas de lógica. Exemplo, óbvio. Então, por exemplo, aquele que faz uma ação tem que ser uma construção X. Então, por exemplo, eu li um livro. Então, eu exerci a ação, li um livro. Agora, quando eu for no barbeiro, eu não vou cortar meu cabelo, eu vou ter o cabelo cortado. Eu estou sofrendo uma ação, que para Aristóteles chama paixão, né? Paixão é aquela que você sofre a ação, e ação é aquele que você executa. Então, você tem que ter uma construção diferente. O mundo moderno emburreceu tanto isso que você fala, eu vou cortar o cabelo, mas você não cortou o cabelo. Você teve o cabelo cortado. Eu falei, eu operei o joelho, a não sei que você for médico, né? Não, então você teve, aí tudo bem. Aí você fala, eu tive o joelho operado. Pode parecer brincadeira, mas isso aí vai atrapalhar todo o raciocínio, toda a metafísica. Por isso que a gramática hoje está decadência. Filosofia e gramática andam juntos. Se uma está bem, a outra está bem. Se uma está ruim, a outra está ruim. Não tem como ter uma gramática muito desenvolvida, as pessoas falando corretamente, e tem um pensamento desajustado. Então, a paideia entra até nisso. A organização da gramática tendo em vista uma regra lógica e não uma convenção. Sim. Então, tudo era formado no sentido de melhor. Leis, por exemplo. Então, hoje, leis se diz que é só para convivência aqui, ó, para eu não bater o carro com o outro, tem a lei de trânsito, né? Um vai para a esquerda, outro vai para a direita. Entendimento de lei na Grécia era no sentido de melhorar o cidadão. Então, as leis eram feitas para ser cumpridas no sentido de melhorar a sociedade. A própria estrutura urbanística da cidade, a polis, né, era construída de forma, tendo em vista a ideia, a formação da pessoa. Então, Aristóteles comenta que era um absurdo o centro da cidade ser uma rua comercial. Ele chega até nesse nível de raciocínio. Porque o símbolo da cidade não pode ser o centro para a rua comercial. Exato. Daí indicando simbolismo que aquela cidade vive só para o dinheiro. O mais importante é o dinheiro, exato. Aliás, a formação hoje é para o dinheiro. Assim, só estuda para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. E não propriamente para melhorar. Entre N exemplos. Então, a paideia, o Werner Egger vai levar numa... O livro é esplêndido, né? Vai levar nesses raciocínios abordando vários autores. O teatro grego era para... É lógico que tem os erros do paganismo. Não estou falando que era tudo lindo. Mas ele vai levando, então, comentando sobre isso. E o grande nome, para mim, na época tinha sido surpreendente, é que o que ele comenta mais na paideia foi Platão. Platão, no sentido da paideia, foi superior a Aristóteles, não no sentido da filosofia, já estou me explicando. Porque o Platão estava muito preocupado em ensinar o diálogo platônico, era convencer o outro da verdade. Só conhecemos Sócrates, principalmente por causa de Platão. Então, Platão ele teve uma importância capital nessa paideia, né? É mesmo na ênfase que Platão dá, você põe aqui no livro, a questão do universal. Né? Do universal. Particular. Claro, isso aqui depois vai ter o seu erro, né, da questão do mundo das ideias, mas o conceito em si de que é preciso tirar princípios universais, isso é muito verdadeiro. Isso é espetacular. Isso começou com Platão. Perenemente. Vai servir para sempre. Tanto é que alguns exageram dizendo que toda obra de filosofia é comentários a Platão. Vê onde ele errou, onde ele acertou e faz um ajuste para lá e para cá. Porque aquele sentido que é o bem, o belo e o certo é de Platão. E toda a filosofia, o pensamento e a arte também orbitam em torno do bem, o belo e o certo. Claro. Isso aí começou com o raciocínio de Platão, né? Lógico que depois Aristóteles vai corrigir os erros de Platão, embora Aristóteles também tenha alguns erros, né? Aristóteles deixou testamento para os ídolos dele, né? Que absurdo. É absurdo, um homem tão genial, espetacular. A contradição se encontra sempre no paganismo, né? Agora, Platão também explica aquela questão da prudência, né? Do irascível, do concupiscível, e depois ele chega à conclusão que 3 é 1 e 1 é 3. Explica isso aí, Marcelo, que é muito bonito. Inclusive, muita gente, quando leu leu Platão, eles param às vezes no República,
ou ver a Apologia de Sócrates, mas tem um livro do Platão que eu acho que é melhor de todos, que é o Leis. Esse Leis é inacreditável, parece que às vezes até um católico escreveu esse Leis. Assim como o Ética Nicômaco é inacreditável, de Aristóteles, né? Então, o Platão chegou à conclusão das 4 virtudes, né? Que é a justiça, a temperança, a prudência e a fortaleza. Só que ele dizia que eles davam a impressão com cavalos, né? Que eram cavalos que um ia para lá, um ia para cá, outro ia para cá. Então ia ter que ter alguém comandando esses 3 impulsos, né? Por isso que ele diz que 3 é 1 e 3, porque tem que ser esse 1 para comandar os 3. É esplêndido. Muito bem pensado, muito bem pego, muito e um símbolo da Trindade muito, muito bonito, né? Agora, Marcelo, na Paideia, o livro do Jäger é um livro agora, né? Recente. Na época dos gregos, isso era compilado ou isso estava na vida das pessoas no dia a dia, essa busca da virtude, do conhecimento, da formação? Ou eles tinham isso de forma, digamos, padronizada, escrito para ser consultado? Não, era uma coisa disseminada, muito dessa paideia e da arete, né? Arete é justamente essa virtude e tal, tanto de guerra como em atividades normais. Muito disso está em Homero, né? Então a pessoa, quando decorava Homero e determinadas passagens simbolizavam tais coisas, então a pessoa já aprendia, olha, está em Homero, é assim e tal. Então era uma coisa que estava disseminada. O trabalho de Platão, Aristóteles, Sócrates e outros foi estender muitas das coisas que estavam, não tudo, eles estenderam tudo, eles acrescentaram outras coisas, óbvio. Mas o começo mesmo da Paideia é com Homero mesmo. Tem várias passagens que são realmente esplêndidas, principalmente da Ilíada Superior à Odisseia, mas a Odisseia também é interessante, que já dão margem para isso. Tá. E a arete, Marcelo, você comentou, a arete é o quê? É a virtude, mas a virtude em que sentido? Então, o problema é as traduções, né? Porque nunca uma palavra original é exatamente em outro idioma, né? Tanto é que você estudiosos sérios... Tradução é um sofrimento. É um sofrimento. Tanto é que quando se vê filósofos sérios, comentaristas sérios de qualquer ramo, eles usam o original. Então, por exemplo... Sempre que for possível ler o original. Leia. Então, por exemplo, substância, pensando em filosofia, no grego original é ousia. Então, muitos sérios colocam ousia, não substância, né? Então, arete é um desses problemas, porque arete, na realidade, a mesma palavra paideia não tem tradução. O próprio Werner Jäger, comentando lá no início do livro, diz que paideia, na realidade, não tem tradução, não tem tradução boa. Eu usei formação, mas não é só a formação, envolve tradição também, é uma outra coisa muito ligada à Grécia, a tradição. Então, é da paideia a tradição. Também para os gregos, também para os romanos, né? Povo que sabe pensar gosta de tradição. Hoje o nosso mundo moderno despreza a tradição. Então a paideia é uma formação mais ligada à tradição também, ligada à honra, ligada a deveres. É uma palavra mais bonita e mais completa que formação. Arete é parecido, às vezes é traduzido como virtude, eu já vi virtude na guerra e tal, porque nasceu justamente na guerra. Você se dar ao máximo na guerra, dá a vida pela cidade. Tem até aquele simbolismo das mulheres de Esparta, que se o marido voltasse vivo para Esparta, elas choravam. Se o marido soubesse da notícia que ele morreu, elas riam, porque o marido cumpriu a arete, o objetivo, que era lutar bem na guerra e defender a cidade, então. Com o escudo. Eles voltavam, e os vencedores voltavam sobre o escudo, né? Era bonito. Voltava sobre o escudo. Também sobre o escudo. Sobre o escudo. Voltar sem escudo é que era feio. Que era feio. Porque para fugir, a primeira coisa que eles lembravam o escudo. Tinha que ter o escudo. O escudo era um sintoma de foi covarde, foi valente. Exato, interessante. Então, aí depois se estendeu o conceito para qualquer coisa. Então, você pode ter virtude na filosofia, o fulano é virtuoso na política, por exemplo, Péricles. E assim ele exerce essa arete em outras funções. Usavam até os jogos, né, as lutas para isso. As lutas também tinham arete, só que a luta era voltada para a guerra, né? Isso. Não era assim gratuito, era uma da virtude da guerra. Né? Exato, era para a pessoa justamente treinar coragem, não era bater recorde, né? Ponto, ganhou 10 segundos mais cedo, pronto, vencedor, tá aqui medalha de ouro. Não era esse o objetivo. Claro, o objetivo era desenvolver virtudes. Desenvolver virtudes. Exato. Agora, Marcelo, não sei se esse paralelo, me parece que não, mas enfim, os renascentistas falavam em virtude, né? Que a virtude era
pessoa saber falar bem, a pessoa ser educada, a pessoa ser talentosa, a pessoa ser bonita, etc. Essa era a virtude, que era o grande valor, um valor naturalista, nos renascentistas, né? Podíamos dizer que o arete seria um tipo de virtude nesse sentido renascentista? Olha, eu não parei para pensar, mas me parece que não. Por quê? Porque lá no Renascimento, eles valorizavam antes da virtude a inteligência, e não propriamente a virtude. Então, o cara é genial, é o Leonardo da Vinci, absolutamente genial. Ainda que ele teve um comportamento repreensível, foi preso, né, e tal. Isso aí na Grécia, se você tivesse um artista, vamos supor, fez uma escultura espetacular, mas tivesse uma conduta repreensível na sociedade, ele não podia ser associado a arete. Então me parece que o sentido é diferente. No Renascimento eles separaram a moral da inteligência. Então o cara podia fazer obra de arte, fazer coisa espetacular, mas se ele tivesse uma vida imoral, tudo bem, era tolerado. O que vale é a inteligência e a competência técnica. Na Grécia não era assim, tinha que ser, não era uma coisa, não era dissociado da moral. Aí você poderia argumentar, mas a moral era pagã. Bom, mas era associado a uma moral. Em toda a Idade Média, toda a ciência do conhecimento não era dissociada da moral, qualquer uma. Interessante isso aí, viu? Bom, Marcelo, onde é que falamos aqui dos judeus, Israel, falamos de Grécia, em quais momentos da história essas duas tradições se encontraram e sofreram influência mútuas? Desculpa, perdi o fio. Você falou Israel? Israel e Grécia até aqui, né? Vamos falar de Roma logo mais. Mas quais momentos da história? Eu tenho um dado que eu acho interessante, né? Roma vai conquistar Israel em 63 a.C. E pouco depois ela conquista a Grécia, né? Mas antes disso, Grécia já tinha tido algum contato com o mundo de Israel, né? O mundo judeu. Quando isso ocorreu, quais influências daí essa é uma questão interessante, porque nos textos hebraicos e mesmo nos textos mesmo fora da Bíblia, você não se vê influência dos gregos entre os judeus. Uhum. Na realidade, onde teve o contato entre eles foi o lado negativo da Grécia, infelizmente, que foi no tempo dos Macabeus. Uhum. Quando então, quando o Alexandre o Grande morreu, o império ficou fracionado dele em 4 generais, né? Ptolomeu foi para o Egito, Antíoco ficou dominando a Síria e depois foi dominar o Egito. Mas ali, quando teve esse contato da cultura helênica com o mundo judaico, infelizmente já era o helenismo totalmente decadente, porque depois de Aristóteles, a Grécia entrou numa decadência no pensamento e também nas instituições impressionante. A Grécia foi ladeira abaixo a ponto de muitas cidades pedirem para Roma tomar conta delas. Roma foi adorada como deusa em algumas cidades. Puxa. Havia cidades que haviam massacres, lutas, as pessoas não aguentavam mais viver aquilo ali e pediam para Roma invadir e dar paz para aquilo ali. Em algumas cidades, conforme eu falo, lembrando que Roma também enviava jogadores nos Jogos Olímpicos também. Mas então, quando esse mundo helênico, que o Alexandre o Grande já na fase inicial já da decadência, ele pegou o lado podre do helenismo, o lado do ginásio, que tinha muita corrupção moral, e foi infelizmente essa versão decadente e corrompida do mundo grego que avançou sobre Israel. Lembrando que ele era macedônio, não era da alma grega, né? Foi pupilo, mas acho que não aprendeu muito. Não era bom aluno. Não foi bom aluno. Tá. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.